Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e o nosso tema para a abertura é leite materno. Então eu trouxe duas especialistas no assunto, a Andressa da Vialac, que é enfermeira, a Sol também enfermeira e consultora de amamentação, e elas juntas vão nos ajudar a compreender tudo sobre esse assunto. Sol, vou começar falando com você. Quando você pega uma paciente que está com algum problema na mama, mama cheia de leite, com mastite, enfim, queria entender quando é necessário fazer essa indicação de ter uma bombinha para esse auxílio, para dar aquele alívio na mãe, para esvaziar a mama, enfim, para ter essa extração de leite. Quando que você indica? Quando eu vou atender, eu primeiro avalio essa mama. Né? Muitas das vezes que eu vou atender, muitas das mães fazem mastite por obstrução. Fazem mastite por obstrução por quê? Porque geralmente o leite, quando é muito gorduroso e essa mãe dá o mamar para o bebê e o bebê não esvazia essa mama e fica o acúmulo, vai acumulando, acaba fazendo obstrução sim. Né? E aí o que a gente faz? Orienta-se massagear bem essa mama, tentar, eu sempre tento desobstruir o máximo que eu consigo, dreno bem. Sei bem. E aí sim é que no momento que eu não estou, se essa mãe achar necessidade de usar a extratora, é importante isso. E aí é que entra o profissional indicando quem são os distribuidores dessas bombinhas extratoras. Entendi. Porque a gente sabe, né, Andressa, que às vezes não há necessidade. Então, a mãe às vezes não tem nem leite, né, suficiente. Então, assim, a Sol falou sobre a massagem. Quem dera se a gente pudesse ter a Sol 24 horas por dia, mas a gente sabe que não é possível. Então, a gente tem as bombinhas. A própria bombinha, ela faz uma massagem antes da extração, né? Isso, a gente tem modelos que fazem a massagem antes da extração. Então, facilita, né? Já que não tem uma Sol junto. Mas eu falo sempre assim, o profissional consultor de amamentação é importante, né? Ele vai avaliar que momento fazer, com que rotina no dia, se é para estimular, se é para tirar o excesso, né? E não simplesmente pegar a bombinha para ter do lado e colocar no seio a qualquer horário. Eu já vi até você falando nas suas postagens e redes sociais que é importante, mas também com o auxílio de um profissional, porque se não tiver, é lógico que tu também dá toda essa assistência, porque acontece que às vezes a gente pega a bombinha e não sabe nem por onde começar. Então, assim, tu dá esse suporte também para explicar como é que funciona a massagem, a velocidade, enfim, toda essa questão. Isso. Toda a questão de, como amonta o equipamento, como que utiliza, como que higieniza, né, em que momento que precisa armazenar o leite, se pode doar leite, que às vezes elas não sabem quem pode doar leite, então tudo isso eu dou suporte. Só, a gente sabe que às vezes a gente quer resolver de qualquer maneira, aquela mama lotada, às vezes dá até febre, mas se tem algum problema acontecendo, a paciente, a puérpera, a lactante, ela tem que ser avaliada por um profissional. Então, assim, às vezes tem até uma pega incorreta ali, que a mãe não está colocando o bebê ali. E aí o que vai adiantar? Você tem a bombinha, mas tem o bebê que não pega direito. E aí, então, assim, a gente precisa aprender a colocar o bebê para mamar certinho. E essa ajuda tu dá para as tuas pacientes? Sim. Eu sempre digo assim, que o profissional ele tem que atender a paciente, mas visando o geral. Né? O primeiro passo é ensinar aquela mãe a se posicionar, a colocar o bebê numa posição a qual ele faça a pega correta, ensinar ela como ele fazer essa pega correta, partindo daí. Sim, né? Porque senão tu vai ter a bomba depois, vai ter feito a consultoria, mas não... O problema vai continuar. Exatamente. Né? E isso se trata com laser, porque várias vezes me mandam mensagem, eu queria marcar um laser. Não, gente, o laser sozinho não vai resolver nada. Claro.
né? O laser, ele é muito eficaz, sim, se houver a correção da pega. Se não houver, não adianta. É a mesma coisa as bombinhas extratoras. Se a puérpera não for bem orientada, ela não vai saber fazer. E uma coisa que eu queria deixar, pontuar bem, assim, ó, a gente, eu acho que a Andressa também atende muitas pessoas que produzem muito pouco, né? E tem os exercícios que a gente faz com a bombinha extratora, que é bem eficaz, assim. Eu tenho trabalhado muito em cima disso e que realmente, assim, se for uma semana fazendo aquele exercício correto de manhã, de tarde ou em qualquer horário que ela conseguir, porque é 1 hora ali cravada fazendo o exercício. E que, lógico, né? Daí tem a boa alimentação, o descanso, a ingesta hídrica. Também tem, né? Exatamente, os chazinhos que eu tenho indicado bastante, que estão dando uns resultados bem positivos. Assim. Bacana. Então, assim, também tem vários tipos de bombas, né? Então, cada pessoa, tu indica uma bomba diferente, depende da situação, do momento que aquela mãe está vivendo, aquela lactante está vivendo? Isso, que, por exemplo, se a mãe vai sair esporadicamente para um jantar, um exemplo, e quer deixar para um período, ela pode pegar um modelo mais simples, que ela vai extrair uma vez no dia, 2. Então, pode pegar um modelo muito simples que atende já a necessidade dela. Agora, é aquela mãe que vai ficar a semana inteira fazendo aquela extração, aquela rotina para aumentar a produção, aí já precisa ser um modelo mais... ou duplo, né, que a gente recomenda sempre, que acaba sendo mais rápido, ou então com massagem, né, massagem e duplo, tem as duas opções, simples ou duplo. Que bacana. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se aquela mãe tem pouco leite, ela pode estimular a produção de leite com uma bombinha. Uhum. Porque muitas das vezes o bebê, ele se irrita, vai pra mama, a mama não tem pouco leite, então ele não quer ficar ali Aí ele vai sugar ali os minutos que ele acha volume. A partir do momento que ele começa a ter que fazer mais força do que ele consegue extrair, aí ele começa a brigar com a mãe. Então, aí eu sempre oriento, coloca na outra mama. A gente tenta estimular o máximo possível com o bebê, mas esse bebê não vai ficar lá numa mama 30, 40 minutos mamando se a produção é bem baixa, não vai. Ele vai se irritar. E aí a gente orienta essa mãe a fazer os exercícios com as bombinhas extratoras. Nossa, é bem eficaz. Que interessante. Obviamente não foi meu caso, porque eu tinha leite saindo por todos os lados, mas a gente vê muitas mães assim, e o que acontece? Desmame por isso. Sim. Porque a criança se incomoda, se estressa e briga com o peito. Daí eu vejo as mães falando assim, meu bebê não quis mais pegar o peito. Lógico, não tinha produção de leite, não tinha um treinamento ali. Tudo a gente pode ir treinando. Por isso que eu sempre trago aqui profissionais qualificadas para nos dar essas dicas e essas informações que a gente não tem. Então, a Sol trabalha direto na maternidade com as mães, vê mãe com pouco leite, com muito leite, com bico de todos os tipos. A Andressa também trabalha lá com as bombinhas, então sabe indicar qual a bombinha certa para cada mãe, para cada situação. E é isso que a gente faz aqui, a gente junta essas profissionais para levar informação de qualidade para você. Meninas, obrigada por todas essas informações, por todas essas dicas. Eu sempre falo, se eu tivesse conhecido todas vocês antes de ficar grávida, meu pós-parto teria sido muito mais fácil, mas graças a Deus eu fui encontrando umas no meio que foram me ajudando. Então, assim, obrigada mesmo. E se ficou qualquer dúvida, vocês já sabem, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, conversa comigo. Eu encaminho para a Sol, encaminho para a Andressa da Via Lac e elas vão dar esse suporte para você. Então, obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, até o próximo. Um lugar pensado para quem quer amamentar. Aberto 24 horas por dia e equipado com produtos para auxiliar as lactantes em um momento tão único que é a amamentação. Aqui você encontra, além de uma mãe e enfermeira que entende muito do assunto, bombas extratoras de leite, potinhos e saquinhos para armazenamento, rosquinhas, tipóias, absorventes, adesivos cicatrizantes, chás, extratos, amor e afeto. Trabalhamos com venda e locação de bombas. Enviamos os nossos produtos para todo o Brasil.
Conheça nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Via LAC, Universo da Amamentação. Vamos falar sobre desfraude com a Fran, nossa pediatra. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, querida. Então, vamos entender como é que funciona esse processo do desfraude, se é a mãe que escolhe, se é a criança que guia, como é que você ajuda as mamães que vão lá no seu consultório a entender qual é o momento certo, enfim, conta pra nós. Então, Mari, na verdade eu nem deixo elas me chegarem falando que querem chegar a desfraudar os filhos, Já né? vai antes orientando. Na consulta ali próxima dos 2 anos, geralmente eu já falo, vamos falar de desfraude. Por quê? Existe culturalmente uma aceitação bem baixa de que a criança possa ficar mais tempo de fralda, né? Então, chegou os 2 anos, muitos pais chegam já falando, nossa, mas 2 anos e 2 meses ainda tá de fralda? Como assim? E todo mundo na volta começa a te questionar. Tá, mas você não vai tirar a fralda dela? Mas ela é bem inteligente. Inclusive, quem nem te conhece, né? Nossa, mas ela é tão grande. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, é um processo que a criança tem que passar por si só, né? Então, o desfraude, ele tem até 5 anos para acontecer, Olha né? só. A partir dos 18 meses, né? 1 ano e meio, a criança já começa a ter alguns sinais, né? Começa a amadurecer os esfínteres, né? Mas ela pode completar esse processo todo do desfraude, diurno, noturno, urina e pré-cocô, só perto dos 3, 4 aninhos, geralmente mais perto dos 4 aninhos. E tá tudo bem, né? O que acontece quando a criança chega nos 2 anos? Ai, doutora, como é que eu faço para desfraudar o meu filho? Aí, na verdade, o que a gente fala é, o seu filho vai desfraudar sozinho, a fralda não é tirada, ela é deixada pela criança. Olha só, então, isso é realmente cultural. Cultural, exatamente. Porque as pessoas antigas falam, porque eu tirei da minha filha com tal idade. Só que também, hoje, a gente vê vários adultos com problemas que estão relacionados ao desfraude precoce. Isso. Existe isso, né, Fran? Existe. Na verdade, existe o problema na fase da criança mesmo, né? Criança ali com 5, 6 anos que tiveram um desfraude precoce acelerado, assim, pelos familiares, podem ter infecção urinária de repetição, dentre outras coisas, né? Mas a infecção urinária de repetição é uma das mais comuns, assim, e que pode levar à lesão renal, entendeu? E o adulto, né? Se você for investigar a história de um adulto, por exemplo, homens com dificuldade para manter ereção, mulheres com vaginismo, são buscando assim na memória não da própria adulto, mas da mãe dele, dessa pessoa, o desfraude foi assim, assim, assim. Então a gente já percebe que tem essa história sempre positiva. Olha só como é importante a gente respeitar, porque vai chegar um momento que a criança vai entender sobre o cocô, sobre o xixi, vai saber que é ela que faz, que ela que controla, que a fralda vai incomodar, que ela vai querer tirar. Então, daí são alguns sinais de que a criança está ficando pronta, né? Então, assim, a gente sabe que tem sinais para introdução alimentar, então, o desfraude também, ele vai te dando sinais e aí tu vai compreendendo, conversando com a criança. Eu acho que precisa ter uma conversa, a criança precisa se comunicar. Poxa, como é que tu vai tirar a fralda de uma criança que nem fala, sabe? Tu falou num ponto bem importante, que é a linguagem, né? A criança tem que querer demonstrar com a falar, estou com xixi, estou com cocô, tira o meu cocô, troca a minha fralda, me leva no banheiro, entendeu? Então ela tem que querer esse processo todo. Eu acho que às vezes as mães pulam etapas, Isso. A criança não está nem se comunicando e você já está tirando a fralda dela. Não, primeiro tem que vir a fala, depois pensar em alguma outra, né? A questão do amadurecimento dos esfínteres, né? Então os sinais no desfraude, eles são só sinais, sabe, Mari? É como algumas pessoas chamam de zona de desfraude, que pode acontecer até ali no 5º ano que eu estou te falando, né?
Então, assim, como é que funciona? Eles vão dando alguns sinais e depois param de dar sinais. Claro. Depois eles dão mais alguns sinais, depois eles param. Mas vai ter um momento que esses sinais vão estar mais intensos, né? Eles vão se motivar mais a irem até o vaso. A gente não tem que pressionar, porque esse momento tem que ser um momento bom. Não pode ser um momento ruim, de pressão, de senta aqui para fazer xixi, senta aqui para fazer o cocô, entendeu? Isso não funciona. Tem que com a ser criança natural. não funciona, tem que ser bem natural. E uma dica muito importante é que, assim, eles precisam conhecer as secreções deles, né? E eles têm que gostar das secreções. Eles geralmente gostam das suas secreções, né? Então, a gente não tem que tratar, por exemplo, o cocô Ai, que nojo. como algo ruim. Que feio. Tratar como alguma coisa que saiu do corpinho dele, né? Lá em casa eu até costumo brincar com a mais velha, que vamos dar papá pro vaso, entendeu? Então, tem que ser uma coisa boa. E eles têm que ter essa intencionalidade. A palavra principal, acho que, do desfraude é isso. A criança tem que ter a intenção de querer desfraudar por conta própria. Nossa, adorei essas Nesse dicas. momento, é o momento que ela vai desfraudar. Sim. Entendeu? E outra coisa, outro ponto que é bem importante é a respeito do desfraude do cocô. As fezes da criança têm que estar boas. Não pode ser uma criança constipada, que o desfraude dificilmente vai acontecer. Porque geralmente a criança constipada, ela tem medo de evacuar. Porque dói, Porque ela não dói, tá porque confortável. tem um desconforto. Daí vai lá então- pro vaso fazer algo que já não é legal na fralda, que já Isso. incomoda, que dica interessante. E outra dica seria que a criança, às vezes, tem muitos pais que falam, eu vou deixar de calcinha para poder escorrer o xixi, daí ela perceber e não gostar, e daí isso daí também só vai causar humilhação. Entendi. Entendeu? A criança entende como se você vai lá e reprime, porque, mas você fez xixi aí, podia estar fazendo no vaso. Não funciona assim com a criança, né? Quando acontecer escape, porque o escape vai acontecer no período do desfraude, né? Tá tudo bem, aconteceu, vida que segue, né? Mas a gente precisa sempre estar disponível para eles, né? E em relação ao cocô que eu estava falando, as fezes têm que estar bem macias, né? Não tem como uma criança que tem medo de fazer cocô tirar a fralda, porque ela não vai querer se sentar no vaso, entendeu? Então, uma outra dica é deixar um piniquinho na casa. Sem ficar, apresenta para a criança, né? Mostra para que é, mas deixa ele ali. Pode deixar na sala, pode deixar no banheiro, no quarto. Ela tem que saber que tem ali. Quando ela quiser, ela vai utilizar. Mas às vezes ela vai só sentar e brincar e também dá tudo bem, né? Entendi. E ela precisa desse estímulo visual também, porque a criança trabalha muito com a imitação, né? Então, assim, eu até no consultório é chato falar, porque a gente tem que falar de uma exposição, né? Sim. Você tem que se mostrar para o seu filho fazendo xixi, fazendo cocô. Então, eles têm que ver sair o xixi e o cocô. Sim, eles querem ver, Entendeu? né? Eles Como é que querem é. ver, e é legal mostrar. Porque é isso que vai fazer com que eles queiram fazer também, que eles compreendam como é que acontece e que a mãe faz, o pai faz, você também pode fazer, né? E uma coisa que dá para começar também, porque o que acontece com uma criança com fralda, né? Ela faz xixi, faz cocô, a gente deita lá no trocador, pega a fralda, tira, bota ali embaixo do bumbum, né? Para poder limpar e daí já bota outra fralda. Então ela nem conhece o que é xixi e o que é cocô. Verdade. Entendeu? Então, nesse momento, pega a fralda e abre. Mostra, aqui você fez cocô, olha só a cor dele. Entendeu? Então, a gente tem que mostrar essas coisas para a criança. Nossa, Para ela adorei. poder ter o interesse, né? Quanta dica boa. Tenho certeza que agora as mamães que vão passar por esse momento já sabem como abordar e como tem que ser no tempo da criança. Fran, obrigada por dividir conosco tantas informações preciosas sobre o desfraude. Muito obrigada também. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids.
Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora a gente vai falar sobre pilates durante a gestação. Com certeza as gravidinhas escutam, né, Ari? Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Falar sobre faça pilates durante a gestação. E por que é tão indicado o pilates na gestação? Conta pra nós. Então, o Pilates é uma das atividades físicas mais indicadas por respeitar o desenvolvimento, a mudança do corpo da mulher na gestação, que são muitas alterações que acontecem nesses 9, 10 meses de gestação. Então, por isso que a gente vê, todo obstetra indica, se tu puderes, faz pilates, que vai te ajudar muito, principalmente para a mulher que quer um parto normal, porque ajuda a trabalhar toda aquela parte. Conta para nós. Isso, então, no trabalho, no Pilates para as gestantes, a gente trabalha muito essa questão da respiração, do trabalho do assoalho pélvico, para ter mais mobilidade no momento do parto. E tanto as gestantes que optam também pela cesárea precisa do trabalho, da atividade física para ter uma recuperação mais rápida, o fortalecimento da musculatura, ter uma resposta mais rápida depois que o bebezinho nascer. Eu falo assim que também a gente ter um pouco de controle do nosso corpo. Daí na hora, faz força, não sei nem como é que faz força, como é que faz força, como é que é. Então assim, quando tu mexe o teu corpo, quando tu te exercita, quando tu sente isso te dá segurança para tudo, para fazer uma caminhada, tu imagina para dar luz para um bebê. Então com certeza, treinando lá contigo, semana a semana, mês após mês, quando chega lá na hora, parece que a mulher ela já tem mais segurança de si, ela já se conhece mais, ela chega mais empoderada, que é como todo mundo fala, né, pra gente se sentir. Sim, então é isso extremamente importante, porque daí a gente faz todo esse trabalho de conhecer o corpo e saber como que tudo vai acontecer, a gente não sabe, não né? Tem como porque a gente, não tem como prever. Tem algo que a gente não consegue prever o parto, né? Com certeza, mas tu já tá um pouquinho mais ciente do que você pode fazer para amenizar um pouquinho das dores no momento do parto, a maneira que você vai proceder esse momento, o que não deve fazer também. Tem essa parte também, né? O que atrapalha. Isso, que pode fazer com que o parto demore mais. Olha só que Tem interessante. algumas coisinhas que a gente pode ter o controle. Sim, e dicas, né, que serão super úteis. Outra coisa, a gente sabe que quando a gestante está ali no final, principalmente da gestação, inchaço, problema de circulação, então tudo isso atrapalha. Com a pessoa em movimento, se exercitando, se mexendo, eu acho que fica muito mais fácil, né? Chega lá no final, principalmente eu vejo as mulheres que vão ganhar bebê no verão, que não entra mais chinelinho nenhum, que não calçado, e dói, a gente sabe que dói. Pesa, né? É muito desconfortável esses edemas gerados pela gestação. E sim, com a atividade física a gente consegue melhorar bastante essa questão. Mulher ativa, né, com os exercícios próprios, isso traz uma qualidade de vida. E eu brinco muito com as minhas mãezinhas, quanto antes elas começarem a fazer atividade física, melhor vai ser a gestação. Com certeza. Porque a gente tem fases, né, na gestação. Sim. E cada fase precisa ser respeitada. E então, na primeira fase, é o momento em que ela tá meio cansadinho, o primeiro trimestre, os enjoos, aquela mudança inicial da gestação. Então a gente precisa respeitar isso, trabalhando um pouquinho de relaxamento. Cada uma é individual, né? Mas a gente consegue estimulando isso. No segundo trimestre é o uau! É a melhor fase. Ótima. É a melhor fase da gestação, que tu ama a barriga, Sim, que tá tu se não sentindo linda.
Então, aí essa fase é a que a gente tem para tirar o couro da gestante. Agora tu vai sofrer. Vai. E aí a gente consegue fazer um treino de força um pouquinho maior. E a barriga também não tá enorme, Sim, né? tá confortável aquela fase. Não dói, porque a cabeça não tá empurrando ali. Sim, ainda legal. às vezes não tá cefálico. Aí também vem a questão que a gente consegue, com exercícios, ajudar o posicionamento do bebê, deixando ele cefálico. Isso bacana. A gente pode trabalhar no terceiro trimestre também. Olha só. Que aí já é um momentinho que a mamãe começa com os edemas, Sim, tá mais cansadinha, cansada. tem um pouquinho mais de peso, que aí a gente tá trabalhando ainda mais mobilidades, trabalhando... Respiração, porque já tá apertando tudo, né? Então, a respiração vem desde o início. Para chegar nesse momento chegar melhor. nesse momento, Olha só. por causa do nosso diafragma. Como vai tudo se acomodando ali dentro, o diafragma vai pressionando. E cada vez a respiração da mãezinha vai ficando mais curta. E precisa desse treino desde o início, saber ativar o diafragma dela da maneira correta, respirar da maneira correta, para depois, no final, na hora do parto, isso vai ser imprescindível. Que bacana. E daí, assim, a gente fala numa mãe, uma gestante, que fez todo o acompanhamento de Pilates, teve o trabalho de parto, com certeza, melhor do que uma mãe que não se exercitou. Sim. E depois, quando a gente pensa num pós-parto, também acredito que seja melhor também, né? Com certeza. Porque como a musculatura já está sendo trabalhada desde o início, de assoalho pélvico, o abdômen já está sendo preparado da maneira correta, no pós-parto vai ser muito mais fácil para ter, né? a resposta. Sim. Nossa, adorei. Adorei entender como é que funciona. Tenho certeza que as grávidas que chegam lá são super bem recebidas por ti e que devem ter resultados incríveis. Na minha próxima gestação, com certeza eu farei, porque eu ouvi muito falar sobre isso, mas é aquilo, comecei a gestação cansada, daí não tinha disposição, mas aí a gente tem que ir mesmo assim. Aí depois chegou a segunda parte que tu só queria aproveitar e passear, e depois vem o final que tu já tá acabada. Então por isso que é bom realmente começar lá do início, fazer todo o acompanhamento. E não consegui ter o meu parto normal, então penso que Pilates poderia ter ajudado também, né? Então acho muito válido. Obrigada por dividir conosco um pouquinho do teu trabalho, que eu sei que é tão incrível. E até o nosso próximo encontro. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre baixa estatura com a Jéssica. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Jéssica é endocrinopediatra, né? Isso. Entende muito sobre esse assunto, vê isso no consultório diariamente. Foi um tema que a gente escolheu para abordar, para tirar as dúvidas das mães que nos acompanham. Então, assim, me fala o que é baixa estatura, como que é diagnosticada essa doença? Sim, então a baixa estatura a gente define quando a criança tem uma estatura abaixo do normal para sua idade e sexo, ou também de acordo com o que a gente chama de canal genético, que é mais ou menos um cálculo que a gente faz baseado entre a altura da mãe e a altura do pai, para ter uma estimativa do que é esperado daquela criança, considerando a carga genética dela, que define boa parte da nossa estatura. A gente também considera, não chega a ser uma baixa estatura, mas uma alteração de crescimento, quando a criança não tem um ritmo adequado de crescimento, quando ela tem uma baixa velocidade de crescimento. Quando a gente detecta qualquer uma dessas alterações, é que a gente pensa na possibilidade de baixa estatura e aí parte para o diagnóstico. Entendi. E o diagnóstico geralmente é feito até mesmo pelos pais que percebem diferença em relação... Eu estou vendo as crianças, meu filho é mais baixinho, mas isso daí, quando bebê, não. Isso daí, ou sim? Na verdade, quando o bebê, o crescimento do bebê ele é determinado muito mais pelos fatores intraútero, pela alimentação nesse primeiro ano e menos pelos fatores genéticos mesmo. Geralmente, depois dos 2 anos é que a gente vê o bebê seguindo o canal familiar. Tá. E aí, depois dos 2 anos é que realmente a gente começa a pensar em algum distúrbio, alguma alteração que possa ter causado a baixa estatura. Entendi. E aí a gente percebe que a criança é mais baixa do que os colegas, mais baixa do que foram os irmãos.
O pediatra muitas vezes percebe que no gráfico de crescimento, que é tão importante, ocorre um desvio do crescimento, uma alteração na velocidade, e é nesse momento que são necessários exames específicos, em alguns casos o encaminhamento para o endocrinologista pediátrico, que vai investigar com exames mais aprofundados, né, mais específicos para avaliar qual a causa da baixa estatura. Entendi. E daí, assim, antes da gente trocar a pergunta, só para eu entender, geneticamente, se os dois pais são altos, a criança pode ser baixinha, ela pode se enquadrar? Pode. Em alguns casos a gente vê que a criança é baixa, algumas vezes isso pode não ser uma doença, mas a gente também tem que pensar que a criança pode ser baixa por motivos que não envolvam a genética, né? Entendi. A genética da estatura em si. Então, a criança pode ser baixa por exemplo, uma doença celíaca, o hipotireoidismo, alguma doença que afete o seu crescimento. Porque, na verdade, qualquer doença crônica que a criança tenha, não só as doenças hormonais, acabam comprometendo essa velocidade de crescimento. Entendi. E podem gerar uma baixa estatura. Claro. Então, não está só relacionado com a genética. Minha mãe e meu pai são altos, eu vou ser alto. Então, não necessariamente. A criança pode ter alguma outra doença que não deixe ela se desenvolver e crescer. Exatamente. Entendi. Então, feito esse diagnóstico, o que vem pela frente? Quais são os tratamentos? Quando que é indicado o hormônio do crescimento? Então, o primeiro passo do diagnóstico, então, é muitas vezes feito pelo próprio pediatra geral, que é justamente descartar essas doenças que podem atrapalhar o crescimento. Uhum. Doença celíaca, o hipotireoidismo, insuficiência renal. Então, a gente solicita uma gama de exames para descartar que as causas da baixa estatura sejam outras doenças. Se as outras doenças forem descartadas e houver a suspeita da deficiência do hormônio de crescimento, e algumas vezes de outras síndromes genéticas, ou, por exemplo, crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, os PIGs, nesses casos, quando a gente percebe que ocorre a baixa estatura e que tem benefício o uso do hormônio de crescimento, é que vai ter essa indicação para realmente voltar o crescimento para um ritmo normal, para uma estatura mais perto do normal com o tratamento. A gente sabe que o leite materno, ele tem o hormônio do crescimento, então como é importante a amamentação também para o desenvolvimento das crianças, né? Isso, na verdade, o leite materno, ele tem uma importância muito grande nesses primeiros 2 anos, principalmente, que é o período em que o crescimento da criança está muito ligado aos fatores nutricionais. Então, uma criança que foi amamentada, que não tem nenhuma alergia alimentar, que não tem nenhum outro fator que atrapalhe, ela bem nutrida, com fatores ambientais adequados, que não teve nenhum tipo de infecção, ela deve ter um crescimento normal. Nessa primeira fase, os fatores hormonais até influenciam menos do que os fatores nutricionais e ambientais. Olha só que importante, né? Bom, e aí falando em baixa estatura, o que você acha importante da gente frisar e conversar com as mães, assim, porque tem o diagnóstico, o que tem, porque eu acho que qualquer doença as mães ficam nervosas. Sim. Então, o que você vê, assim, com crianças que você já tratou? Como é que é o resultado, a resposta? Sim. Então, um fator muito importante é manter o acompanhamento pediátrico regular, porque é só quando o pediatra, principalmente, detecta algum desvio na curva de crescimento e a gente tem um encaminhamento precoce para o endocrinologista pediátrico, nesses casos que o tratamento ocorre de forma precoce, a gente tem resultados muito melhores. Tudo, né? Exatamente. Tudo que a gente começa cedo, o resultado vem cedo também, né? Então, a gente percebe que nas crianças que foram acompanhadas, que mantiveram acompanhamento regular com o pediatra, ou algumas que os próprios pais perceberam que a criança não estava crescendo, não estava trocando o número de calçado, de roupas, como era esperado. Se eles procurarem atendimento de forma precoce com o pediatra ou endócrino pediatra, a gente pode investigar melhor, começar o tratamento precoce se houver indicação, e a gente sabe que nesses casos a chance da criança voltar para o canal de crescimento dela é muito grande. Em algumas a gente consegue inclusive atingir a estatura-alvo, aquela estatura que a gente calculava que ela atingiria pelo fator genético. Nossa, adorei. Então, assim, esses sinais de alerta que tu deu é muito importante, porque
porque a mãe tá ali, tá vendo tudo, e a gente tem que tomar cuidado. A dica que eu sempre dou, achou qualquer coisa que não tá certo, algo diferente, procure um profissional, porque o profissional estudou para isso. Então, ele que vai saber guiar a gente para chegar nesses resultados que a gente tanto almeja. Se tem alguma coisa que não está certa, quanto antes a gente vê, melhor para colocar no caminho certo, né? Exatamente. Adorei, obrigada por todas essas informações. Tenho certeza que agora as mamães vão ficar mais atentas ao calçado, às medidas certinhas, questionar também com o pediatra se está tudo certo, né? Adorei, espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Querida, até o nosso próximo encontro. Até, muito obrigada. Agora nós vamos falar sobre fimose, um assunto bastante polêmico, Sim. que gera muitas dúvidas, né, doutora? Muitas. A Bianca é cirurgia pediátrica. Isso. Bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Então você vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre fimose. Isso. Então vamos começar. O que é fimose? Fimose, ela, por definição, quando a gente estuda nos livros, é a capacidade de você não expor a glande. Então, você não consegue retrair aquela pele que cobre o que todo mundo chama popularmente de cabecinha do pênis, né? Você não consegue expor. Então, quando a criança nasce, grande parte dos bebês, eles têm essa fimose, né? Que é o que a gente chama de fimose fisiológica. Então eles nascem assim, e daí Nascem ok. assim, exatamente. Na verdade, uma minoria dos bebês já nascem conseguindo expor a glande, né? A grande parte nasce com fimose, isso não é motivo de preocupação. Então, fimose é quando você não consegue expor a glande. E daí quando que isso vai ser diagnosticado? Quando que já não passa mais a ser ok fisiológico? As crianças, quando elas nascem, elas têm um acompanhamento com o pediatra no consultório, né? E já com o pediatra, isso já é um assunto muito, muito debatido. Quando essa criança ela sai do desfraude, né, largou as fraldas, é o momento da gente começar a pensar em resolver essa fimose. Porque o que se sabe é que em torno dos 5 anos de idade, 90% dos meninos vão conseguir retrair, puxar essa pele para baixo e vão conseguir expor essa glande. Então, depois do desfraude, a gente vai fazendo acompanhamento até em torno dos 5 anos de idade para ver se expõe ou não expõe. E assim, algo que eu vejo as mães falando também, quando é pequenininho, já usando fralda, depois até os 2 anos, nessa fase, a mãe ela deve estimular, a mãe tem que ficar baixando a pelezinha para olhar, até para fazer a higiene ou não? Não, o que é recomendado nas crianças pequenas, quando a gente não está pensando ainda em pomada, em tratar fimose, nada disso, é orientação, é higiene. Então, vai lavar no banho, não tem que fazer essa tração para baixo, esse movimento, não é a hora ainda. Entendi. Então, é abaixar a pele até onde ela vai. Se não vai, não força, não faça nada. Limpa onde dá ali. Exatamente, lava com a água, com sabão normalmente, simples, nada demais. E vida que segue até passar o desfraude, até chegar em torno dos 5 anos de idade, para aí sim ter uma outra reavaliação e a gente ver o que a gente vai fazer a partir daí. Entendi. Então, até os 5 anos é normal. A gente espera que automaticamente o corpo responda e essa pele desça normalmente. Exato. Se chegou nos 5 anos e aí sim a pele não desce, fica fechada, não consegue enxergar a parte superior do pênis, aí sim tem que procurar um atendimento diferenciado para ver algum tipo de tratamento para fazer com que a pele desça. Exatamente. A sequência é essa. Tá, e aí como é que é esse tratamento? Pomada primeiro? Isso, assim, a princípio, se a criança está urinando bem, não tem nenhuma outra malformação do trato urinário, nada que justifique a gente antecipar essa sequência que eu falei, a gente vai seguir com a higiene e vai tentar a pomada primeiro, né? É um tratamento tópico que a gente faz o uso da pomada inicialmente por 60 dias. Aí sim, nessa hora, a gente orienta a mãe a passar. Aí a gente orienta no consultório como a gente quer que ela faça, para ter um resultado mais satisfatório. E depois disso ela volta para a gente ver como é que ficou. Daí são 60 dias com esse tratamento. Exatamente. Daí
em consultório, assim, você vê bastante resultado bom? Sim. A pomada, ela tem um índice de sucesso muito bom. Então, se é uma criança que está urinando bem, não tem uma indicação de você antecipar a cirurgia, você consegue acompanhar e fazer isso de uma maneira mais... de uma maneira eletiva. Isso não é uma urgência. Claro. Então, você pode ter calma. Uma urgência diferente. Sim. Mas quando está tudo ok, pode tentar a pomada, pode tentar passar esses... Porque assim, a gente sabe que com certeza deve ser uma cirurgia não muito complicada. Porém, cirurgia é cirurgia, né? Então, a gente podendo evitar e tentar de uma outra forma, eu acho que todas as mães gostariam, né? Exato. Porque quando a gente... quando tem muita mãe que vai para a internet procurar, né? Sobre o assunto. Que é um perigo, né? E você acaba vendo de tudo. Então, assim, antes dos 5 anos, a gente não vê necessidade de fazer uma cirurgia, né? E fazer uma cirurgia antes, às vezes, de tentar a pomada, também às vezes pode parecer um pouco agressivo, porque a pomada funciona muito bem em algumas crianças. Tem chance de tentar e não vai prejudicar, qual o problema, Exato, né? E o importante é falar também que tem muita mãe que tem um conceito de que é uma cirurgia simples, né? Então, assim, é bom lembrar para as mães que toda cirurgia tem as suas complicações, né? Então, é uma anestesia geral. A gente não opera a fimose em crianças igual os urologistas operam a fimose dos adultos, né? Então, tem uma diferença muito grande aí. Você tem que individualizar. A criança, ela não é um adulto pequeno, né? Então, tem as suas particularidades. Então, a anestesia, por exemplo, é uma anestesia geral que a gente faz. Então, tem todo um trauma para a criança que vai ficar em jejum, que vai para o hospital. Então, a criança, ela precisa, deveria, né, entender todo esse momento de que ela vai para um hospital fazer uma cirurgia. Então, só aí, quando você mexe com o psicológico de uma criança, você já não pode falar que é algo simples, né? Exatamente. Fora que vai ser uma cirurgia, vai ser uma anestesia geral. Tem toda a questão estética depois no pós-operatório. Com certeza. Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado e muito bem explicado. Não é uma coisa simples, não é uma consulta que dura 5, 10 minutos. Então, não precisamos ter pressa, mas também não é legal que deixe para mais tarde, por exemplo, na adolescência, né? Porque às vezes o pós-operatório pode ser um pouco mais complicado. Então, é indicado fazer na infância ainda. Por conta da sexualidade e tudo mais. Então, na internet a gente encontra de tudo, mas se fosse perguntar, Bianca, qual é uma idade boa, talvez, para a gente resolver isso? Ali dos 6 até ali uns 9, 10. Não que depois seja contraindicado, mas é que esse é um período que seria melhor, digamos melhor assim, idade por todas essas questões. Até para eles entenderem, exatamente, para participar do processo. Não está ainda no processo de sexualidade também, então é a idade ali ideal para fazer a cirurgia. Exatamente, não temos uma pressa, né? Temos um tempo bastante longo para a gente resolver, mas seria ideal que antes da adolescência, da vida sexual, ele já tenha isso resolvido. Nossa, adorei entender mais sobre esse assunto, porque realmente, como você diz, tem muita coisa na internet. Sim. E por isso que hoje a gente está aqui para mostrar para as pessoas informação de verdade, informação vinda de profissionais que vivem essas experiências e que sabem realmente o que estão falando. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Obrigada e a até você. O nosso próximo encontro. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Hoje eu vou contar, revelar para você que nos assiste, que vem acompanhando ao longo das edições As Delícias da Bem Leve, o que acontece lá dentro daquela cozinha com as mãos da nossa maravilhosa Josi. Bem-vinda aqui. Obrigada, tudo bem? Tudo bom, Josi? Então tu és a responsável por todas essas maravilhas que nos deixam super nutritivas, saudáveis, né? Isso mesmo, e com vontade de comer mais, né? Verdade. Josi, o que acontece lá que essa comida é tão deliciosa? Conta pra nós. Então, primeiramente, a gente coloca muito amor e muito carinho em cada preparação, né? Eu sempre falo que desde a cebola que eu corto até o prato que eu fecho, sempre tem muito amor e dedicação em cada pedacinho, né? A gente não... Para as pessoas que comerem, degustarem os nossos pratos, sempre isso. E sempre voltarem
em busca disso, né? É verdade. Porque assim, a gente coloca ali no micro-ondas e já sai aquele cheirinho, parece que a gente que estava cozinhando. Isso. Então, assim, são os temperinhos mesmo. E isso que tu falou, assim, da cebola, enfim, dos temperinhos que tu usa. Nada industrializado. Isso. Tudo que vocês usam ali é tudo saudável, é tudo criteriosamente escolhido, né? Isso, a gente tem assim um grande número de fornecedores, né? Que a gente confia muito neles e os ingredientes são muito bons, prêmios mesmo, que a gente não tem perca, porque sempre vem para nós de grande qualidade. Então a gente sempre, para um prato ser congelado, a gente tem que fazer muito teste. Claro. E não adianta, eu sempre brinco, né? Que não adianta a gente só cozinhar e congelar. Porque na hora do descongelamento, alguns pratos soltam muita água. Exatamente. E aí, aos nossos olhos, isso não é legal. Não, porque daí tu vem lá toda empolgada para comer daquela água. E é uma coisa que não acontece com os pratos de vocês nunca. Eu já experimentei todos e eu posso garantir que não solta água. Eu, quando congelo a minha comida, solta. A gente sempre fala que é comida de verdade, né? A gente usa a matéria-prima de verdade. É a batata baroa, é a batata baroa. Sim. É o aipim, é o aipim. A gente não acrescenta líquido para render, como a gente vê. Então a gente usa... Eu acho que daí que quando descongela que dessora, tudo solta aquele... Então a gente preza muito pela qualidade de todos os nossos pratos. A gente faz assim... o que a gente gostaria de comer na nossa casa, né? Com certeza. A gente não quer a gente não quer dar para os nossos clientes o que a gente não comeria. Sem dúvida. A gente sempre faz o que a gente gosta de comer. Tanto que toda a nossa equipe come bem leve. É verdade. E isso daí é um diferencial, né? Porque às vezes, eu já enjoei, eu não gosto mais. E daí quando vocês não estão consumindo, vocês já não sabem mais o que está sendo entregue, né? Exatamente. Mas aí quando todo mundo consome, todo mundo tá ali na cozinha, eu vejo nas redes sociais, quando tá a preparação, lá tá todo mundo, olha o cheiro que dá essa cozinha. E a gente consegue imaginar e dá vontade. Porque assim, são pratos nutritivos, saudáveis e com a aparência bonita. Exatamente. É isso que eu acho sensacional, porque assim, a gente come com os olhos, né, Josi? E daí quando a gente olha a marmitinha, assim, o desenho dela, a fotinho já é bonitinha. Daí tu pensa, mas não é assim quando tu abre. E quando tu abre, a comida realmente... Sabe, não foi jogado, foi colocado com carinho, isso daí é mérito teu, né? A gente sempre preza por isso, né? O que está dentro do prato, da embalagem, é a foto real. É verdade. Lógico, tem alguma coisinha ou outra, alguma decoração a Sim, mais para, sem dúvida, um detalhe. Exatamente. Mas o que está dentro do prato é a foto. Então a gente vê, assim, bastante gente que comenta que quando abre o nosso prato é realmente aquilo. Não tem aquela decepção quando tu olha a embalagem do supermercado, aí tu vai comer, nossa, como mentira, que marketing. Vocês não, vocês a gente abre e ainda é melhor porque tem o cheiro, que na foto não tem. Exatamente, ali tá provando que é realmente aquilo, né? É verdade. E a gente também, como eu comentei, a gente faz testes, né? Os nossos testes a gente faz... Pode me chamar para os testes. Tá, não, pode deixar. Pode deixar, na próxima eu te escalo. As meninas lá que ficam enlouquecidas quando eu imagino. E aí a gente faz os testes, a gente prepara o prato, congela ele, deixa ele no freezer, assim, 30 dias, 60 dias, para fazer o teste real. A gente descongela e a gente faz a avaliação. Que legal, para ver se realmente aquilo ali vai ser como se a comida estivesse fresca. Né? Tem pratos que a gente fez já, muitos, que a gente congela e na hora do descongelamento não é nada daquilo que a gente gostaria que o nosso cliente comesse. Então a gente já descarta. A gente não faz porque senão a gente vai decepcionar, né? Sim, vai perder o padrão bem leve que vocês já atingiram, né? Exatamente. Tu estava me explicando a respeito do tomate também, que a gente sabe que o tomate é um alimento que perde bastante água. Vocês têm todo um cuidado quando usa o tomate, né? Isso, o tomate, a abobrinha são verduras, né, que soltam muito líquido. Então, o que acontece? O tomate, por exemplo, a gente não pode congelar ele e depois descongelar. Se ele for grande, né? Em salada também não fica legal. É bom se a gente fizer a gente tira a semente e aí a gente congela, mas em forma de tempero. Não pode ser, exatamente, não, cortadinho em forma de tempero, né? Entendi. Não pode ser em forma de saladas ou então grande, alguma coisa assim. Ou batido, aí tudo bem. Entendi. Mas se não, não.
A abobrinha. A abobrinha, ela solta muito líquido. Se você fizer o famoso espaguete de abobrinha, na hora ele fica sensacional. Depois, não dá. Olha só. Ele vira uma água, não fica legal. E aí a aparência não... Aí você tem que ficar catando, né? Ficar pescando. A ideia era para ser uma sopa? Ficar pescando ali no meio. Então não dá. Então a gente preza muito pela qualidade e oferecer para os nossos clientes aquilo que a gente gosta de consumir também. Verdade. Fala um pouquinho sobre os pratos que vocês têm disponível no site, aí no menu da Bem Leve. Sim. A gente tem o nosso carro-chefe, que é o nhoque de sobrecoxa, que é, assim, sensacional, que é o que a gente mais vende, né? Tanto que... É porque nhoque é uma delícia, e tu pensa em comer um nhoque saudável, com uma sobrecoxa crocante. E ele é feito de biomassa, né? Olha só. O único no mercado. Que delícia, Josi. Isso, aí às vezes as meninas brincam comigo, eu falo segredo de chefe, não conto pra ninguém. Não revela. Não revela. E aí, a partir dele, a gente já criou outros, né? A gente já tem o nhoque de caponata, também feito de biomassa, o nhoque de carne de panela, também feito de biomassa. Aí nós temos os nossos escondidinhos, tanto de carne quanto o de shiitake. Também no creme dele é creme de raízes e a gente também coloca biomassa porque isso ajuda a diminuir o índice glicêmico, né? Só. Isso, e também dá mais saciedade para todos, né? A gente tem também panqueca, também, que é assim, sensacional. Eu amo. É muito bom. De paixão. E aí, sem falar nos lanchinhos, né? Os lanchinhos é legal porque a gente trabalha muito com as mãos. E eu gosto muito de trabalhar com as mãos. Não que eu não trabalhe nos outros, né? Mas nos lanchinhos em especial eu gosto muito, porque aí toda a minha energia aqui de amor, carinho e, enfim, vai tudo para aquilo ali. Ai, quando a gente come aquela coxinha, a gente sente assim... eu tenho um abraço, então, eu acho. É o meu amor em forma de comida, delícia, né? Josi. Agora eu entendo. Por isso que eu queria falar contigo, porque eu sabia que existia uma magia em volta dessas comidas maravilhosas. Isso aí é amor, é dedicação, é carinho, estudo, né? Isso, Eu sou formada já, né? Eu estou na Bem Leve já há 8 anos. Mas todo ano eu faço um curso, né? Porque a gente sempre precisa estar se aprimorando. Com certeza. Porque a gastronomia em si, ela sempre está mudando. Sim, vem novidades. E misturas diferentes. Isso. E é isso que quem gosta de comer, quem está procurando uma alimentação saudável, procura. Exatamente. E vocês estão sempre oferecendo coisas diferentes, né? A gente sempre... Parabéns, Josi. Obrigada. Amei, assim, poder conversar contigo, poder mostrar para quem nos assiste, nos acompanha e quem gosta das comidinhas da Bem Leve, de onde vêm todas essas delícias. Parabéns por todo o empenho, por essas delícias e por cuidar de todos nós que amamos comer Bem Leve. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até mais.